Sejam bem-vindos de volta. Agora nós vamos estudar algumas miscelâneas do Angular, certo? É um tira-dúvida geral que vocês podem ter, né? E que pode ajudar vocês no dia a dia das aplicações. Eu começo a aula com a dúvida de um colega, onde ele me pergunta: professor, eu consigo omitir, esconder e apresentar campos na tela em função de um parâmetro? Olha que pergunta. Bom, vamos ver como é que faz isso. Como é que nós vamos fazer isso? Então, entrando aqui no nosso ambiente. Dir cd agenda, não é isso? Code, espaço, ponto. Lembre sempre desse comando. Ele vai abrir o VS Code nesse diretório para vocês. Simples assim. Aqui é o nosso projeto do jeito que a gente deixou. E já vou aproveitar e vou subir aqui um ng serve. Enquanto está executando, também vou maximizar um pouco aqui a nossa fonte para ficar melhor para ler. O VS Code sempre sugere, né, atualizações, é sempre bom você acompanhar isso. Aqui ele apresentou uma. No caso, como a gente está trabalhando, vamos para a aula, né, eu vou pedir para fazer isso mais tarde. Não é o caso de fazer agora. Pronto, está rodando. Vamos lá para o que interessa aqui no nosso projeto. Abre aqui no browser, vamos descobrir aqui como que o projeto ficou, né, até agora. Localhost 4200, este é o nosso projeto, certo? Já está ficando elegante. Mas aqui a gente vai fazer uma validação, né? Vamos apresentar um campo se a pessoa clicar, né, em alguma informação daquelas. A pessoa clica lá, por exemplo, no caso aqui, contato, né, é uma agenda, numa informação como, por exemplo, está trabalhando, né, e aí apareceria um campo profissão. Alguma coisa assim, né? Ou então, a gente pode, estou sem ideias aqui agora, né? Você pode colocar lá, fornecedor, aí aparece lá, né, telefone horário de entrega, coisas assim, entendeu? Vamos pensar em alguma coisa parecida. Então, primeira coisa, vamos lá recorrer ao nosso menu de opções do NGX Admin, né, do Nebula, para ver como é que faz o checkbox. Então, Angular, Nebular. Demo. E vamos ver aqui no Forms, Input, a gente vai ter aqui em algum momento uma opção de checkbox. Aqui, ó, checkbox 1. Tá vendo aqui? A gente quer fazer um checkbox desse jeito. Pode ser? Beleza. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou abrir aquele VS Code que a gente já viu na aula anterior, que está com esse template carregado, para a gente verificar como é que ele colocou esse código lá, para a gente poder estudar esse código. Vamos lá. Então eu abro aqui um outro prompt. CD, /, ambiente trabalho, projetos, ADS 4, 2023. Exatamente. E aqui agora eu vou entrar no NGX Admin, code, ponto. E vou procurar por esse texto aqui, ó, checkbox and radius. É a forma mais fácil de você ver como ele fez, tá? A forma mais nerd seria você ler toda a documentação. Até procurar Aqui eu vou achar onde é que ele escreveu isso, checkbox and radius. Aqui. Então aqui eu estou vendo que ele está usando um tal de NB checkbox. Tá vendo aqui? E aí, com o NB checkbox, a gente espera ele atrelar isso
no nosso projeto. Só que aí tem um detalhe, atenção, é um componente novo. Então, a gente já sabe que se eu colocar essa tag aqui, ó, NB Checkbox, do jeito que está aqui, ele vai falar, cara, eu não sei o que é a tag NB Checkbox, né? Então, lembra que a gente vai ter que carregar esse módulo também. Daqui a pouco a gente vê isso. Ctrl C. Vamos levar lá para o nosso VS Code aqui, ó. App Component HTML. Vamos colocar ele logo depois. Aqui. Está gerando a aplicação. Deu pau. O que a gente já esperava, NB Checkbox, ele não sabe o que quer dizer esse NB Checkbox. Então, provavelmente deve existir um Checkbox Module para a gente poder carregar, né? Uma forma de você ver isso também é vir aqui nessa aplicação e achar o módulo dele, que é Forms Module. E aqui deve ter algum checkbox, ó. Achei. Certo? Claro, volto a dizer, eu não precisaria estar olhando o código do template. Você poderia simplesmente olhar na documentação, seria o caminho. Eu, particularmente, na altura do campeonato, né, eu estou desenvolvendo a aplicação e tentando já me basear no template raiz. Prefiro assim, porque eu já vi o componente como funciona, como ele está se comportando. Mas o outro caminho seria você vir aqui no Nebular, Get Started, né, e procurar aqui a documentação de uso, guides aqui, ó, a components, na verdade, card, flip, list, layout, navigation, forms, input, em algum lugar você vai achar esse componente, checkbox, entendeu? Aqui ele vai ter a documentação do componente, também aqui, ó. Já falou para mim também do módulo e como é que usa. Colocar aqui então, no nosso, né? Vamos lá no nosso App Module e coloca ele aqui, né? Import, salva. Olha lá o build. Ele começou o build, agora o build deu certo e a nossa aplicação aparece um checkbox. Certo? Ele está desabilitado, porque no meu Ctrl+C, Ctrl+V eu coloquei um disable lá, né? Esse disable aqui, ó. Olha lá. Certo? Agora, o próximo passo é aprender a interagir com esse componente. Bom, vamos interagir com ele da mesma forma que a gente está interagindo, né, através do NG Model. E aqui eu vou colocar, por exemplo, checkbox test. Vamos lá no nosso TypeScript e vamos linkar ele com a variável. Cria a variável aqui, ó, public checkbox test boolean. Tá linkado. Perfeito. Tudo linkado. Agora, vamos fazer o seguinte. Lá no nosso HTML, eu vou criar um outro campo aqui, ó. Esse div. Ele vai ser, por exemplo, horário de entrega.
Não vai ter o ngModel por enquanto. E aí agora eu vou colocar uma diretiva. Asterisco ngIf igual a checkbox test. Ou seja, esse componente aqui só vai ser apresentado se esse checkbox test for true. Olha que legal, ó. Eu marco, né? Fornecedor. Vamos mudar o nome aqui, ó. Fornecedor. Ele é um fornecedor. Cliquei. Aparece o horário de entrega. Se eu desclico fornecedor, ele esconde o horário de entrega. Deixa eu melhorar mais um pouquinho aqui, porque está endereço, né? Horário de entrega. Então, olha só. Eu linkei o checkbox com a variável, vou pôr fornecedor. Agora, né, essas coisas ao vivo, né, quando as perguntas são ao vivo, a gente não planeja direito nem o nome das variáveis. Né? Agora está mais claro para mim um exemplo. Então vamos lá. Eu vou no HTML. Eu vou clicar aqui no fornecedor, true ou false. Está clicado ou não está? Então, se está clicado, o fornecedor passa a ser true. Se está desmarcado, o fornecedor passa a ser false. E a diretiva ngIf vai só mostrar esse cara aqui se fornecedor, eu troquei o nome da variável, for true. Se ela for false, ela não vai mostrar. Então, vamos só repetir. A gente estudou na aula passada o ngFor, que repete. O ngIf só serve para mostrar. Se aquele valor for do tipo tal, o ngIf mostra. Se não, ele esconde. Então, o que ele está mostrando aqui é que se fornecedor for true, mostra o campo. Se ele for false, esconde o campo. Então, nós vimos sobre o ngIf e como que ele pode te ajudar a controlar os componentes na tela. Até a próxima aula.